Olá pessoal, neste vídeo a gente vai dar continuidade ao estudo do movimento, só que dessa vez voltando a estudar a velocidade de uma forma vetorial, A gente viu que os vetores eles possuem módulo de direção e sentido, então a velocidade, que também tem módulo de direção e sentido, é um vetor. Então o tema de hoje é relacionado ao estudo da velocidade, só que falando da composição de velocidades. E quando a gente falar em composição, a gente pode entendê-la como a soma de várias velocidades. Então vamos aqui estudar três casos distintos para a gente entender como é que a gente soma velocidades, certo? Então vamos fazer isto. Se a gente viu que a velocidade é um vetor, então a gente deve somá-la como também se ela fosse um vetor, a partir do mesmo sistema de soma vetorial que a gente viu antes. A situação geral é essa mesma daqui, desse barco que está num rio, e a gente vai ver aqui algumas mudanças em três casos diferentes. O primeiro é o seguinte: um barco navega em um rio cuja correnteza possui velocidade de 3 metros por segundo. Sabendo que a velocidade que o motor oferece ao barco é de 4 metros por segundo, calcule a velocidade total sobre o barco na situação em que ele navega a favor da correnteza. Veja a ilustração abaixo. Então essa ilustração mostra para a gente aqui um rio que está sendo representado por este retângulo azul. Nós temos o barco que navega neste rio e aqui nós temos o vetor VA, que representa a velocidade do barco, melhor, a velocidade da água do rio, certo? Que nesse caso é de 3 metros por segundo, que é a velocidade da correnteza. Então vamos anotar aqui, essa velocidade é de 3 metros por segundo. E nós temos aqui também a velocidade do barco, que nesse caso é de 4 metros por segundo, que é a velocidade que o motor proporciona a ele, que a gente chamou aqui de VB, que é de 4 metros por segundo, ok? Aí aqui está pedindo a velocidade total sobre o barco na situação em que ele navega a favor da correnteza. O que significa a favor da correnteza? Significa que o barco está seguindo aqui na mesma direção e no mesmo sentido que as águas do rio. Então fica fácil da gente entender. Se ele está indo na mesma direção e no mesmo sentido das águas do rio, a sua velocidade vai aumentar ou vai diminuir? Intuitivamente a gente sabe que ela vai aumentar, porque está indo a favor da água do rio. Então vamos fazer isso primeiramente através de uma soma em forma de desenho, da forma do vetor, e depois a gente calcula, como a gente vai ver aqui, e é de uma forma bem simples. Então, essa soma será a velocidade total, que é a velocidade do próprio barco, dada pelo seu motor, mais a velocidade das águas do rio. Então vamos fazer essa soma vetorial, já que a velocidade é um vetor. Primeira parte aqui, vamos fazer a velocidade do barco. Ele possui 1, 2, 3, 4 partes, A gente vê aqui que ele tem 4 metros por segundo. Então vamos desenhar aqui 4 partes formando um vetor de 4 unidades. Aí então a gente vai fazer agora a velocidade da água do rio, que tem 3 partes. Então só vir aqui, onde terminou o outro, eu coloco o outro e a gente obtém aí o que estava precisando. Então quem é a soma total? Soma total que eu chamei aqui de VT, que é o nosso vetor resultante, que é aquele que anteriormente a gente chamava de R, vai ser a ligação do início de tudo até o fim de tudo, que eu vou fazer aqui embaixo para não ficar em cima do desenho. E tem esse formato aqui. Então o nosso vetor resultante vai ser a velocidade total do barco. Só pela quantidade de quadradinhos já dá para saber qual é o seu valor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas para tirar as dúvidas, a gente ainda pode fazer essa soma aqui de forma separada. Não é isso? Como é que a gente faz a soma para esse caso? Então a gente tira aqui os símbolos dos vetores. Como a gente viu que está tudo na mesma direção e no mesmo sentido, basta fazer uma soma aí normalmente, como a gente faria qualquer outra. Substituindo os valores então do módulo da velocidade do barco, que é 4, e da velocidade da água, que é 3. Então, quem será essa velocidade total? 4 mais 3, que dá 7 metros por segundo. Aí está então a resposta. A velocidade do barco vai aumentar, porque além da própria velocidade do motor, tem o rio que está empurrando esse barco. Ok? Vamos então agora para o segundo exemplo daqui.
Dessa vez são os mesmos valores, né? A velocidade do barco ainda é de 4 metros por segundo, a velocidade das águas do rio ainda é de 3 metros por segundo, porém o barco está indo ao contrário das águas do rio. Mais uma vez vamos aplicar aqui a soma de vetores, né? Então como é que faz isso? A soma vetorial da velocidade total do barco é a velocidade do próprio barco, como já foi dito, mais a velocidade das águas do rio. Isso em forma de vetor. Aí a gente vai ver se realmente vai continuar assim uma soma ou não, né? Vamos ver isto agora. Primeiramente, então, vamos colocar aqui a velocidade do barco, que é de 1, 2, 3, 4. Não é isso? Então a gente põe aqui, ó. Ok? E aqui a velocidade das águas do rio é de 1, 2, 3 unidades. Vamos fazer aqui então. Onde termina um, eu coloco o outro. Certo? Está aí então. Aí o que é que a gente faz agora? Liga do início de tudo até o fim de tudo. Iria ficar aqui em cima, né? Então vou fazer aqui embaixo para a gente poder diferenciar. Então a velocidade total, como a gente pode ver aqui, está ocupando agora somente um quadradinho. Bom, se está ocupando somente um quadradinho, quer dizer que houve uma diminuição. Isso sempre ocorrerá quando as duas velocidades forem contrárias. Então vamos fazer o cálculo dessa velocidade aqui então. Já que estão contrárias e sobrou apenas um quadradinho, então a gente vai dizer que a velocidade total é a velocidade do motor do barco menos a velocidade das águas do rio. Isso porque as duas velocidades são contrárias. Então quem é a velocidade total? É 4 menos 3 e 4 menos 3 dá 1 metro por segundo. Então a gente vê aí que o desenho confirma o valor que a gente também obteve aqui, certo? 1 metro por segundo corresponde a apenas um dos quadradinhos, ok? Agora a gente vai para o último caso. No último caso aqui, ó, o barco ele está tentando atravessar o rio de uma margem até a outra margem. Por isso que eu diminui aqui o tamanho dele. Mas a velocidade ainda é a mesma, que ela ocupa aqui 4 quadradinhos e essa ocupa 3 quadradinhos. Como é que a gente vai fazer então a velocidade deste barco? Do mesmo jeito da outra. Primeiramente, a velocidade total é uma soma vetorial, né? É a soma da velocidade do barco mais a velocidade da água, ok? Vamos então fazer o desenho para ver como é que vai ficar essa velocidade. Então vou pegar aqui as cores exatas que eu troquei da outra vez. Então vai ficar aqui, ó, a velocidade do barco que ocupa 4 quadradinhos, certo? Mais a velocidade das águas do rio que ocupam 3 quadradinhos, já que os valores são os mesmos de antes. Bom, para finalizar, a gente liga do início de tudo até o fim de tudo, e esse é daqueles casos em que forma-se um triângulo retângulo. Se aqui nós formamos um triângulo retângulo, o que é que a gente tem que fazer então? A gente utiliza o chamado teoremas de Pitágoras. Lembrando que aqui é a velocidade total. E o que é que diz então o nosso teorema de Pitágoras? Ele diz que a velocidade total ao quadrado, que é a hipotenusa desse triângulo aqui, é este valor aqui também ao quadrado, mais este outro valor também ao quadrado. Agora basta substituir os valores, vou subir aqui mais um pouco. E a velocidade total ao quadrado será quem? 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. E essa velocidade total será 16 mais 9. Então a velocidade total ao quadrado será 25. E agora a gente pode fazer o quê? Extrair aqui a raiz de 25. E a raiz de 25 é 5 metros por segundo. Então está feita aí essa parte de composição de velocidades para esses casos daí do barco e para outros que possam ser de forma semelhante. A gente pega, faz a soma vetorial como fez anteriormente e utiliza aí o cálculo. Bom, se uma questão pedir apenas o valor, não precisa fazer o desenho dos vetores como a gente viu aqui, apenas se a questão não pedir. Se ela pedir, tem que fazer o valor também. Se não, basta fazer o cálculo. Se você já souber, de acordo com a situação, qual é o cálculo correto que você terá que utilizar.